conosco, hoje e sempre. Hoje nós vamos falar sobre o preconceito no Evangelho. Por quê? Porque, em geral, todos nós fomos educados a ser preconceituosos. E todos nós somos, em vários aspectos, vítimas do preconceito. Todos. Estou exagerando? Estou exagerando? Então vamos ver se alguém está fora. Olha que delícia que vai ser agora. Loura burra. Quem já foi de fora? Sorry, Dedéia. Loura burra. Essa determinada etnia, quando não suja na entrada, suja na saída. Nunca ouviram? Só ele. Só podia ser mulher no volante. Já chegou em vocês ainda não? É hora que vai chegar. Tem pra todo mundo. Gordo não tem autocontrole. Eu nem me toco com isso. Já chegou em vocês ainda não? Espero que vai chegar outra vez. Imigrante está tirando emprego dos americanos. Volta para casa. Agora chegou em todo mundo? Chegou? Homem não chora. Chora? Chora. Como? Chora, Jailson. Chora, Jailson. Chora com força. Chora com vontade. Homem Olha, chora. Sem pena. sem pena. Aí não é muito homem. Chegou em vocês? Aí ele vai falar. Ó. Mexicano é estuprador e preguiçoso. Tem político que fala isso? Não ouviram? Esqueceram já? Pode esquecer não, gente. Latino tinha que ficar em casa. Chegou em vocês? Escapou alguém? Pobre tem que morrer. Eu tô louca para passar pela prova da riqueza. Pode ser nessa encarnação que eu não me incomodo. Né? Preconceito com o velho. Ih, já tá esclerosado. Não? Só lá na minha família, né? Quando quer dizer que é burro, o que fala? Retardado. Chegou em todo mundo ou falta alguém? Então vamos bater um papo. Já que está provado que somos todos atingidos de alguma forma pelo preconceito. O que é preconceito? Vamos lá, gente. Não vai atrapalhar. Eu gosto de conversar. O que é preconceito? Conceito já estabelecido. É um conceito pré-estabelecido. Antes de virar conceito, é uma ideia, não é? Que eu tirei, sabe Deus, da onde alguém nasce preconceituoso, bebê preconceituoso? Não. Ai, não vou brincar com você, você é gordinho demais. O bebê tem preconceito? Então, o preconceito, para começar, ele é o quê? Ensinado. Por isso que como pais e mães, ou responsáveis pela educação das crianças, nós temos obrigação de saber que todo tipo de preconceito deve parar aqui. Temos obrigação de nos vigiar para que não sigamos errando. Tem problema que a gente já falou um monte de besteira, eu e você. Todos nós. Eu já falei um monte de besteira, vocês não, só eu. Só eu, Andrezinho. Todos nós. Temos obrigação de nos vigiar? Fala assim. Obrigada.
desviar. Por quê? Porque o preconceito, para começar, já não é espírita. Por que não é espírita? Nós vamos ver várias razões porque não é espírita. Preconceito, uma ideia que ainda não é conceitual, não é baseado em nada racional. Portanto, é não científica. A gente não fala que a doutrina é toda científica? Então, o preconceito cabe dentro da doutrina espírita? Não. Não é científica, não é racional. Ela é baseada em quê? Cultura. Quem falou aí, lindo? Fala bem alto o que você falou. Cultura. Cultura, não é? Culturalmente, nós vamos passando nossos preconceitos de geração em geração. Sim ou não? Sim. E por que é bom falar do outro? Ah, só eu, né? É bom falar do outro? Por quê? Porque o nosso orgulho nos faz sentir o quê? Que somos superiores. Aquele é daquela etnia, aquele é daquele país, aquela é mulherzinha, não? E aí, quando eu determino que o outro é, eu me sinto, pelo menos, melhorzinha que aquele, sim ou não? Não é? Então, o nosso orgulho está por aí. Então, o conceito, preconceito, uma ideia prévia, não racional, portanto não científica, imaginada antes de nós conhecermos realmente se aquilo é verdade. Não é? Então, eu não vou me relacionar com ele porque ele é homossexual. Vai que pega. Pega? Então eu me afasto. Eu me mantenho longe. Nós temos no preconceito uma base muito grande para aquilo que a gente estabelece na doutrina espírita como um dos fatores pelos quais a gente atinge a nossa libertação, que é a tolerância, a indulgência para com o outro, a aceitação do outro como ele é. Se eu sou intolerante, eu já não posso nem me dizer espírita. Sim ou não? Faz sentido? Tem aquela intolerância passiva também. Tem uma coisinha engraçadinha que a gente faz. Eu faço, já fiz. Mas eu me policio. Que é tudo que a gente está pedindo aqui. Que a gente se policie. Por exemplo, quando a gente fala assim, eu não sou preconceituosa, mas... Para antes de sair besteira. Só eu, né? Já ouviu isso? Já ouvi. Eu não sou racista, mas... Eu tenho até amigo negro. Eu tenho amigo. Olha, essa é uma pérola. Até isso, olha que espetáculo. Botou mais, já não ficou bom, não é? Mas é uma forma de nós nos defendermos psicologicamente, de não nos vermos como pessoas preconceituosas. Embora soframos preconceito também. Deveria ser tão fácil para a gente se livrar dos nossos preconceitos, visto que somos, de uma maneira ou de outra, vítimas de preconceito. Minha filha, quando era pequena, coisa mais linda, lourinha, de olho azul, nascida aqui, quer dizer, não podia nem, não dá nem para dizer que era latina, não. Loura de olho claro, chegando aos 5 anos de idade, tem que usar óculos, 4 olhos. Não escapa um, gente. Não escapa um, não é? E a gente tem, o que a gente tem que nos
policiar, para estarmos cada vez mais conscientes das armadilhas dos nossos aprendizados mentais e de quão intoxicado muitas vezes estamos. E está tudo bem, não é? Como é que a gente melhora uma sociedade? Nos autoanalisando, um a um, cada um fazendo a sua parte, não? Então, a proposta é que nós sejamos tolerantes, mas o tolerante ativo. O tolerante ativo é aquele que compreende que não basta. Eu não sou preconceituosa, mas eu tenho que entender, eu tenho que me policiar a luta de cada um dos meus irmãos, diferentes de mim. Porque diferença é bom, não é? Fala assim, é muito bom. O que seria do verde se não fosse o amarelo? Sim? Então, quando eu entendo que é bom ter o aspecto masculino e ter o aspecto feminino, dentro da análise de um problema, eu tenho visões diferentes, eu tenho uma visão mais rica. Se eu tenho a visão do latino que nasceu em Porto Rico, cadê a... Já foi? Marisol. Aí, cadê Marisol? Então eu tenho. Não, nasceu na Venezuela. Então nasceu na Venezuela, outro país. Quanta cultura, quanta coisa legal que a gente pode aprender com a Marisol. E quanta coisa legal a gente pode ensinar como brasileiros. Então, quanto mais diferenças tenhamos, mais desenvolvemos a aceitação que Jesus nos ensinou. Porque Jesus, ele não falou, somos todos irmãos, a não ser que tenhamos nascido nos Estados Unidos. Somos todos irmãos, a não ser que sejamos do sexo masculino. Ele fez algum parêntese? Jesus fala sobre o preconceito? Quantas vezes? Fala muitas! Muitas! Jesus, no Novo Testamento, chama hipócritas mais de 25 vezes, em diferentes situações. Mas vamos lá, na parábola do bom samaritano. Vocês lembram dessa parábola? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Engraçado que Kardec... tem água? Kardec coloca isso no capítulo 15, que é fora da caridade uma salvação. Lembra que eu falei, se a gente não desenvolver a tolerância pelo Espiritismo, que é uma das bases da caridade, a gente não consegue a libertação. A gente não consegue a transcendência que a gente busca, né? E aí tem, logo de cara, é fora do capítulo 15, é a parábola do bom samaritano. Vocês lembram dessa parábola? Então, como é que era a parábola? Quem fala aí? Começa. Jesus estava passando. Obrigada. Jesus estava passando e aí que tinha uma pessoa ferida, machucada. Implicitamente um judeu estava no chão, e aí o que acontece? Aí passaram 3 pessoas. Um rabino passou, fingiu que não viu, né? Estou atrasado. Depois passou um levita, que é também judeu. Vê o judeu caído, todo maltrapilho, batido, quase à morte. O que o levita faz? Passa. Finge que não vê, não é comigo. Aí passa o samaritano. Você sabe o que é o samaritano? Samaria. De
Samaria, e eles são o quê? Sabe brasileiro e argentino? Grisaldi! Aí, Grisaldi! Samaritana, se fosse hoje em dia, ao invés do bom samaritano, que era rixa com o judeu, seria... E aí estava passando por ali o bom argentino gay. Seria como Jesus contaria a parábola hoje em dia. A gente pensa que não está falando de preconceito, né? A palestra é toda sobre preconceito, a parábola. Aí passa o bom samaritano. E ele para e ajuda quem? O judeu. O judeu. Rival. Que historicamente se pegavam. Né? Então, por ali passa o argentino gay, vê o brasileiro e vai lá e ajuda. E ele não só ajuda, ele ajuda, ele leva até a hospedaria. Hein? Da água, o que mais? Da comida, o que mais? E paga, deixa pago. Paga. Até ele se recuperar. E ainda fala que é 3 dias, né? Sim, eu acho que sim. Eu volto. O que você gastar, fala comigo que eu estou pagando. É? O que Jesus está ensinando aí pra gente? O rabino judeu passou e nem olhou. O samaritano passou, parou e acolheu. O que Jesus está nos dizendo? Ajudar o próximo. E tem que olhar quem é esse próximo? Não. Tem que julgar quem é esse próximo? Tem que fazer o bem. Porque somos todos o quê? Irmãos. Ah, mas não é irmão só se for samaritano igual a mim? Não. Ah, é irmão só se for brazuca igual a gente? É? Então está no Evangelho, gente. Está no Evangelho. Jesus especificamente diz ao samaritano. Especificamente aquele que sofre o preconceito. Não é? Aliás, Jesus é um espetáculo, né, gente? Vamos combinar. Para quem que ele aparece quando ele surge? Para uma mulher, naquela época. Uma mulher. Não é? O que mais Jesus fala? Para os grandes líderes espirituais e religiosos, o que ele diz? Hipócritas, fica aí rezando, mas não perdoa. Fica aí rezando para os outros verem. Sou eu que estou falando? Jesus, não é? O mesmo Jesus. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Aí a gente só usa a Bíblia para justificar algumas coisas que a gente não gosta. Está na Bíblia. Então, gosto muito, mas esse aí, ceguei. Está na Bíblia, tem que morrer. Está na Bíblia também que quem comer carne de porco vai morrer. Vai? É para ser lido literalmente? É para ser lida fora do contexto histórico? Não. Não é? Aí Kardec. Então, Jesus todo o tempo, ele enalteceu o diferente. Não é? Ele também não deixava de falar com cobradores de impostos, com os fariseus. Ninguém entendia, ué, ele vai jantar lá com os fariseus? Claro, porque os sãos não precisam de médico. O médico vai onde há doentes. Faz sentido. Espetáculo. E aí, convido vocês, quando chegarem em casa, eu sei que todo mundo vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo.
que vocês estão rindo? Capítulo 17. Sede perfeitos. E aí Kardec nos enlouquece aqui, porque ele vai dizer no item 3 as características do homem de bem. A gente vai lendo, vai dando uma depressão. No final ele salva. Você vai ver que ele vai salvar a gente. Mas até chegar lá, a gente engole. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, você pega, né? Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Famosa Golden Rule, né? A regra de ouro. Eu faço, eu trato, eu dou aquilo que eu quero receber, como eu quero ser tratada, como eu quero ser respeitada. Portanto, eu também respeito. Faz sentido? Simples. Simples. É complicado? Não, é simples. Aí eu vou pular umas coisas assim para a gente não deprimir muito. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, não tem adjetivação. Amor ao próximo, vírgula, não tem adjetivação. Tá? Não tem o próximo igualzinho a mim. O próximo que não seja diferente. Não. Amor ao próximo, vírgula. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre seus interesses à justiça. Entre ver algo justo ou ter algo que me beneficia a mim, onde eu fico? Fala com a justiça. Com a justiça. A justiça com algo justo. Não é? Então não tem sacrifício. Não tem dúvida. Eu fico com a lei. Eu fico com a lei de justiça. Mesmo que não seja melhor para a minha personalidade encarnada nesse momento. Eu fico no amor. Eu fico na justiça. Eu fico na bondade. Eu fico no belo, no justo e no bom. Faz sentido? E aí, vou pular mais um pouquinho. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Do que ele está falando? O homem de bem pode ser preconceituoso? Não. Mas aí a gente até inventa coisa bacana. O que você é? Qual a sua religião? Espírita. Kardecista. O que eu estou falando quando eu falo que eu sou kardecista? Eu não quero que você pense que eu sou macumbeira. Não é não? Só recebe, eu, né? Só recebe espírito francês. Hein? Só recebe espírito francês. Só espírito francês. Tem nesse negócio de preto velho, não. Caboclo também não. Não, aqui é dinheiro no ar. Rechique. Esse negócio de índio, caboclo, não. Nós somos kardecistas franceses. Chiquérrimos. Não é? É ruim, né, ver o preconceito em nós mesmos, né? Até enquanto grupo.
certinho. A gente vê nossos irmãos umbandistas receberem um tratamento horroroso no Brasil nesse momento. E a nossa preocupação é dizer, não sou eu não. Eu sou kardecista. Não? Eles estão lá no terreiro, né? São menos que a gente. Sabe, né? É assim? É assim? Não. E se a gente não se corrigir, a gente continua o quê? Errando. Porque a gente não faz por mal, faz. Algumas vezes. Ups. Mas algumas vezes, não. Porque a gente sabe porque a gente passa. Como é ruim receber o preconceito. Então a gente tenta se safar. Opa, isso aqui eu evito, né? E aí, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema. Sabe o que é anátema? Quando você é expulso da igreja, né? Então, lança anátema, você está expulso da igreja. Aos que, como ele, não pensam. Aos que, como ele, não pensam. Diferente de mim, porque só como eu penso está correto. Sim ou não? Não? Não é? Então, tá claro que aquele que não combate o preconceito em si mesmo não é nem cristão nem espírita. Quando nós temos uma voz em nossa família, temos uma voz em nossa escola, temos uma voz no ambiente de trabalho, e a gente vê a injustiça, e a gente se omite, a gente está ajudando? Não. Quer dizer que a gente vai sair brigando com todo mundo? Fala assim dele! É isso? Não. Mas nós podemos nos colocar. Quando a gente escuta, não é isso que a Bíblia diz. Olha, eu não sei se isso está na Bíblia, mas que Jesus disse, não julgueis, disse. Isso está na Bíblia. Não? A gente tem que ter esse arsenal, gente. Porque todos os dias, em todos os momentos, a gente passa por alguma situação onde o preconceito é iminente. E nós, enquanto estrangeiros, enquanto diferentes, numa terra que não foi a que a gente nasceu, nosso passaporte, né? Original pelo menos, diz lá Brasil, nós temos que saber. Quem na próxima encarnação, a gente não vai fazer o mesmo, né? Vou me dar bem, vou pedir para escolher, vou nascer lá nos Estados Unidos. Não ter que sofrer para pegar o green card, né? Não ter que passar por esse negócio, né? E aí eu não trato o outro como eu fui tratado. Estou aprendendo? Estou. Estamos evoluindo? Estamos. Nossos filhos, essa geração nova é melhor que a nossa. E nós já fomos melhor que a dos nossos pais. No sentido de preconceito que eu estou falando. São muito mais abertos, são muito mais inclusivos, são muito mais respeitosos. E ao invés de falarmos que essa geração nova está perdida, temos que aprender também com nossos filhos. Sim ou não? Sim. Eles dão banho na gente. Eles não querem saber que religião que é. Eles não querem saber que cor que é. Eles não querem saber qual fala. Qual a preferência sexual? Gênero, qual a preferência sexual. Esses dias, na aula, eu tenho um filho com 8 anos. E ele chegou em casa, eu fui pegar ele na escola, ele entrou no carro chorando e tal, porque uma menina tinha xingado ele.
O que foi que ele falou? Você, mamãe, ele disse que eu sou racista. Quer dizer, foi uma confusão e ele disse que eu fiquei sendo racista e bom, não tinha acontecido a situação. Mas o que eu prestei mais atenção foi que hoje, ser racista, você chamar uma pessoa, você dizer que uma pessoa é racista, é um xingamento, é uma coisa ruim. Ele já veio como uma coisa absolutamente errada. Meu filho chorava. Que bom, nem se ofendeu. Basta. Não queria tratar com isso. Olha isso. Aliás, o cabelo tá lindo. Adorei. Ornava. É isso mesmo. Alguém tem mais outra história para nos contar? Sim, eu tenho uma observação a fazer, que assim, na verdade hoje as pessoas elas estão têm se voltado mais para a identidade de grupo do que para a aceitação das diferenças. Eu sei porque eu tenho criança no middle school, e no middle school é aquele negócio, se você não faz parte da panelinha, você não serve. E existe muito preconceito com meninos brancos. Muito preconceito. O menino branco hoje ele é maltratado. Ele hoje não virou minoria. Exatamente, que está errado. Que ele está sempre errado e nasceu racista, não importa, ele é racista por existir. Essa eu acho que é o pêndulo que balança por um lado que a gente não quer ver também. Excelente ponto. O que acontece em todo movimento histórico? A luta dos direitos civis. Vai lá para frente e depois voltar, né? Thank you. Feminismo, eu preciso ainda queimar o meu sutiã em praça pública? Mas eu tô de pé nos ombros das mulheres que queimaram os sutiãs em praça pública. Essa é real, o pêndulo vai lá para o excesso. Mas quando a gente pega os excessos para justificar ficarmos no mesmo ponto, nós não estamos ajudando. Exatamente. Então, às vezes eu falo, eu já não sei mais o que eu falo. O que é certo. Não tem problema. Eu vou me esforçar até eu aprender certo. Simples assim. Na quinta-feira, como o Silvano falou, eu não posso falar muito que eu choro. Quem estava aqui sabe. Se há um aprendizado que eu tive, foi de ver nas experiências de cada um dos meus irmãos que estavam presentes, como dói ser discriminado. Como dói. E eu saí daqui, entrei no meu carro e eu falei, meu Deus, se eu não conseguir fazer mais nada nessa encarnação, que eu nunca fale alguma coisa que deixe o meu irmão dessa maneira. É só o que eu peço. Que a gente não tem noção da toxicidade que sai das nossas bocas. E às vezes não é proposital. Às vezes, muitas vezes, foi o que a gente recebeu. Nossos pais fizeram o que puderam, o que deram conta. Foi o que eles ouviram da voz. E é por isso que a gente vai melhorando. E é por isso que existe a lei do progresso no Livro dos Espíritos, na doutrina espírita. Porque nós vamos melhorando aos poucos. E 2000 anos antes de Jesus, é inadmissível que ainda haja um cristão que seja preconceituoso. É inadmissível que 2 séculos depois de Kardec ainda tenha espírita preconceituoso. A minha mãe foi excomungada da Igreja Católica porque ela foi casada com meu pai, que era separado, então ela não podia comungar, e ela tinha sido freira. Você imagina a dor dessa pessoa como ser humano? São vários preconceitos, porque ela foi casada com uma pessoa separada na época dela. Expulsa da Igreja Católica, porque não podia. Cristão. É a história dos divorciados. Exato.
E naquela época, na época da sua mãe, não tinha nem divorciado. No Brasil era desquitada. Aí a mulher aturava aquelas coisas horrorosas. Uma vez eu nasci um pouquinho mais tarde. Tinha que aturar aquilo, porque senão ia ser desquitada. Não é o que batia que tinha problema, ela a desquitada. Não é não? Não, eu não lembro, a mamãe que contou. Não é do meu tempo. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. É o nosso esforço, é a nossa willingness, é a nossa disposição de nos melhorar, de melhorar a sociedade para os nossos filhos e para os nossos netos. É a nossa disposição de aqui e agora fazermos que o ar seja melhor para todos. A doutrina espírita diz: o sol nasce para quem? Todos. Será que é raro? Esqueceram de botar coisa lá? Então, gente, a gente vai se pegar. A gente vai se pegar falando besteira. Aí a gente vai começar assim, ups, falei besteira. Aí a gente engole assim, não vou falar mais. Próxima vez, você ainda fala aquela piadinha infeliz. Ups, só tem graça pra mim, porque não é comigo, né? Será que tem graça pro outro? É bullying, não é? É bullying. É assédio moral. Essa piada eu não faço mais. E tá tudo bem. E assim a gente vai cumprindo, fazendo o esforço que precisamos fazer para nos tornar melhores espíritos, melhores cristãos, melhores seres humanos. Não podemos achar que nenhum grupo de pessoas é uma abominação. Não tem grupo de pessoas, não tem religião, não tem orientação sexual que seja uma abominação. É um problema humano, é uma questão humana. E nós dividimos nossas questões e nós aprendemos e crescemos e evoluímos. Simples assim. Não? E aí vai haver esse momento do pêndulo, não é? Onde a gente vai um pouco mais para lá, a gente vai errar pelo excesso. Aí a gente vai um pouco, aí vem a reação. Uma coisa é ser conservador, outra coisa é ser reacionário. Vocês sabem a diferença, né? Conservador, bom. Reacionário, não. Entendem a diferença? Então, até que em algum momento a gente encontra o equilíbrio. Alguém mais não consegue emprego porque é divorciada? Não. Pelo menos não nos Estados Unidos. Né? Na nossa realidade aqui. Em algum momento, a gente não vai se importar com a diferença do outro, a gente vai celebrar a diferença do outro. Fala, Paulo. Não, eu me lembro, eu estudava numa escola muito conservadora e as mulheres que se desquitavam eram despedidas. Porque as professoras nossas eram senhoras. Respeitado. Desculpa falar isso. Você contou porque eu sou filho de mãe solteira. Com diarista cozinheira. Então aquela Lívia só não foi chamada de santa. Essa ela foi. Mas eu me lembro claramente que eu estudava de bolsa, que eu era bom menino, e as nossas professoras eram senhoras. As desquitadas não voltavam. E não é interessante que aqueles que se dizem cristãos, estou me incluindo, tá, gente? Não estou falando do outro, não. São os que menos lembram
lembram que Jesus fez o que com a mulher adúltera? Acolheu e disse, vai, não erre mais. Deu outra chance. E ali, no caso, tinha um erro. A maioria das coisas dos nossos preconceitos não tem erro ali, não tem pecado. Tem diferente. Tem diferença. Mas Jesus só acolhia. Ele não chegava, esbravejava e dizia, esse grupo aqui é o responsável pela nossa perdição como sociedade. Não tem grupo responsável pela nossa perdição como sociedade. Não tem aberração. Aberração somos nós, nesse século, depois da mensagem de Jesus, depois da mensagem de Kardec, ainda sermos preconceituosos e não lutarmos a cada dia o preconceito que ainda existe dentro de nós. Sim ou não? Basta o esforço, gente. Basta o esforço de nos policiarmos. Basta o esforço de nós nos policiarmos. É só isso que a gente pede. Melhorarmos a cada dia um pouquinho mais. Sermos um pouquinho melhor. Desenvolvermos a nossa compaixão. E que nunca alguém fale chorando o que passou, como foi humilhado pelas nossas palavras. Que não sejamos a causa do escândalo. Isso também Jesus disse. Que não venha por nós o escândalo. Respeitemos nossos irmãos. Desenvolvamos a compaixão, porque todos nós somos, em algum aspecto, diferentes. E vive a diferença. Viva a diferença. Viva a diferença. Que Deus esteja conosco. Muito obrigada. Eu não sou muito de falar, não, mas hoje eu senti que eu precisava falar. Porque, assim, geralmente, quando o assunto é preconceito, existe um grupo que eu vejo ser muito deixado de lado. E talvez eu perceba isso por ter uma pessoa desse grupo na minha família, na minha casa. Uma das minhas filhas é autista. E como várias outras crianças que são neurotípicas, ela tem ali as particularidades dela, ela tem as diferenças. Neuroatípicas, desculpa. E aí, logo que a gente recebeu o diagnóstico dela, ela começou a fazer acompanhamentos e tal. A primeira coisa que começaram a tentar fazer foi: você tem que agir de tal forma. Por exemplo, você não pode ficar balançando o seu braço, porque você vai atrapalhar as outras crianças. Ah, mas você não pode fazer isso desse jeito, porque as outras crianças não fazem assim. Isso aí foi uma das coisas que me fez a gente mudar completamente toda a forma de tratamento dela que ela recebia na época. Ela tinha 2 anos e meio. E aí, e esse é um grupo que eu vejo ser muito importante lá nessa questão do preconceito. Porque muitas vezes a criança que ela é neuroatípica, não só a autista, mas também qualquer coisa que seja dentro do espectro, ou seja, Down, alguma coisa, existe uma tentativa de tentar encaixar ela num padrão que é completamente fora do que é confortável para ela. E nesse momento, a gente vê uma chegada de espíritos, não é? Dentro do espectro. E eles estão aqui para quê? Luz. Para nos ensinar, para trazer luz, para dizer acorda, não temos que ser todos iguaizinhos. Não é? Por que agora está aberto? Por que tantas crianças trans? Não é? Por quê? Para nos ensinar, porque o espírito não tem cor. O espírito não tem sexo. O espírito não tem nada. É como eu me manifesto nessa encarnação, correto? Então, eu tive um tio, síndrome de Down. A minha avó no interior de Minas teve 13 filhos. Até onde ela estava contando, né? Não tinha televisão, né? E o
último, né? Ela já estava avançada em idade, veio com síndrome de Down. Sabe, eu amava meu tio. Sabe como os irmãos, a família, sabe como a gente se referia a ele? O retardado. A gente fazia por mal? Não. Não. Mas era como a gente se referia. Então, é isso que a gente tem que olhar. Olha como a gente já conseguiu caminhar. E é por isso que a gente tem que continuar caminhando. Não é? Essas crianças são luz que nos vão ver que nós não precisamos ser iguais. Nós somos únicos porque Deus nos fez únicos. E Deus não erra. Deus não erra. Deus erra? Deus não erra. É a nossa ignorância. É a nossa ignorância que rotula. É a nossa ignorância que não tolera o diferente. E mais uma vez o que Jesus nos disse. Olhemos para a trave no nosso olho ao invés do cisco no olho do nosso irmão. Não? Mas as pessoas só falam algumas partes da Bíblia. A parte da tolerância, a parte do amor incondicional, a parte da compaixão. Essa aí elas pulam. Engraçado, né? Legal, fofo, bonitinho. Muito obrigada por dividir isso com a gente. Eu acho que a gente está num momento, realmente eu acredito, pelo que a doutrina espírita, como eu leio, não é? Que todas essas coisas que a gente fica apavorado, novidade. O autista, o que eu faço com essa criança? A gente vai pesquisar, a gente vai se ajudar, a gente vai criar formas de pesquisa e a gente vai estar juntos dessas mães, dessas famílias e desses pais. E eu acho que o mais importante é você auxiliar e conversar com esses pais para falar, você não tem que fazer o seu filho se encaixar no padrão, aceita as diferenças dele. Ele não precisa ser igual ao filho do vizinho, o filho do vizinho. Ele não precisa agir igual às outras crianças. Ele vai ter o jeitinho dele e está tudo bem. E nós, como pais, temos que aprender a criar nossos filhos de forma diferente. Nós, todos, não é? Fomos criados para encaixar, para pertencer, para não criar, como fala, não criar atrito, não é? Vamos ficar todo mundo encaixadinho? Vamos para a forma? Vamos para a forma? Vamos ser todo mundo uma religião só? Vamos ser todo mundo um partido político só? Que isso, gente? É ótimo que tenha quem vote no Bolsonaro, é ótimo que tenha quem vote no Lula. Queremos as diferenças para chegar no que é melhor para a gente, que a gente está votando. Agora sim, a gente fica brigando, o que acontece? Eles não estão nem aí pra gente. Ninguém nem olha para os problemas reais. Por isso que a gente olha o Brasil, né? Vê décadas se passando e nada muda. Não nada, mas muito não muda. Uma economia que não anda há 13 anos. É culpa de um e culpa de outro? É culpa dos dois. Se é político, você tem que pensar na polis. A polis é o todo. Não é? Eu e você votamos. Aí não, aí tem nome, né? Quem vota para esse é, sei lá, coxinha. Quem vota para aquele é sei lá o quê. E uma cantina do gado. Gado? Gado, é. Gente, falta de respeito. O voto é meu, eu voto em quem eu quiser. Não vamos brigar porque você acha que deve votar sim e eu devo votar sim. Agora vamos discutir ideias que sejam boas para o todo. Nós chamamos o outro de burro. Não é? Mas enfim. Vamos que vamos. Não é? Estou mais calminha agora. E a gente vai, então, lembrando a cada fala e a cada momento que nós somos irmãos. E que o respeito de um ao outro é a única coisa que é necessária. Respeito.
Não consegue amar ainda o gado, o coxinha, o sei lá o quê? Respeita. Não consegue amar o trans? Respeita. Não consegue amar o negro? Respeita. Eu não sei se é negro ou preto, eu não sei qual que é o certo mais. Pois é. Os dois são corretos? Bom, que bom. Não consegue amar o latino ainda? Respeita. Não é um passo? É um passo. E assim a gente chega um dia ao amor que Jesus realmente nos ensinou. Obrigada. Maria. Ninguém viu. Depois da cerimônia, todo mundo fala baixo. Então vamos nos colocar em posição de receber essa vibração, esse momento de introspecção. Vamos colocar os pés apoiados no chão, descruze as pernas, os braços. Se você se sentir confortável, coloque as suas mãos apoiadas no seu colo, voltadas para cima. Posição de receber este momento de paz, de interiorização. E vamos suavemente fechando os nossos olhos, trazendo atenção para o presente momento, agradecendo os ensinamentos da noite. Observe a sua respiração, sem controlar, sem manipular. Simplesmente observe o ar entrando, o ar saindo no seu ritmo natural. E vamos gentilmente acalmando o nosso corpo, descansando a nossa mente no aqui e agora, e abrindo o nosso coração. Sintonize com seu coração. Observe se você consegue sentir o pulsar do seu coração. Se você consegue ouvir as batidas do seu coração. Simplesmente observe a vida que pulsa dentro de você. E com cada pulsar, com cada batida de vida do seu coração, vamos semear a paz, a tolerância, o seu coração pulsando em cada célula do seu corpo, o amor, a harmonia, deixando ir os preconceitos, deixando ir tudo que nos separa do nosso irmão, sabendo que somos todos um. Interiorize essa verdade, deixe o seu coração pulsar essa verdade. Somos todos um, somos todos irmãos. Pulse essa verdade em cada célula, trazendo essa luz. Deixe ir o medo, deixe ir a intolerância. E vamos celebrando as diferenças que nos enriquecem. E sabendo que o amor abre portas, o amor une. Vamos lembrando da regra de ouro falada nessa palestra. Podemos trazer em ação o que gostaríamos de receber. Mantenha o foco no seu coração.
Observe o pulsar do seu coração, pulsar o amor, porque só o amor une. Interiorizar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E conseguindo entender todas as nossas ações que fazemos para os outros e voltam para nós. Então vamos agir com consciência. Vamos agir na presença da nossa luz divina. Vamos interiorizar e tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. E antes de qualquer ação, perguntamos para nós mesmos, para o nosso coração: eu desejo isso na minha vida? Eu desejo que isso retorne para mim? E deixe o seu coração falar a verdade. Conecte-se com ele, porque o seu coração é amor. Seu coração está ligado à verdade do Pai. Então aprenda a ouvir o seu coração. E agora traga a respiração, atenção para a sua respiração. E com o coração repleto de gratidão por todos os ensinamentos. Continuamos conectados. E agradecemos essa rica palestra, esse rico momento de união. Mantenha-se de olhos fechados, conectado com seu coração, com o Mestre Jesus, com o Pai. E convidamos os passistas da casa a iniciar os trabalhos de casa. Assim é, está feito.